nós completaremos o estudo, que aí é uma parte mais prática da epístola, mais a título de introdução, e até o capítulo 6 nós vamos ver por que nós talvez gastemos um pouco de tempo hoje. Como combinado, eu trouxe os livros para o sorteio. Então, um dos livros vai ser o sorteio para os irmãos que colocaram lá a sugestão. Então, entre os presentes a gente vai sortear. E o outro, no final, a gente vai ter o Kahoot. E aí, quem acertar melhor lá, for o melhor pontuador, vai poder ficar com outro livro. Então, faço o sorteio de um vencedor escolhe um dos dois livros, e o outro livro vai ficar com quem fizer mais pontos no Kahoot ao final da nosso estudo, tá bom? Quem leu aqui Romanos? Quem conseguiu fazer essa leitura? Bom, é uma epístola curta, mas apesar de 16 capítulos não serem um grande desafio para a leitura, pelo menos de uma forma inicial, é uma leitura muito rica. Então, existem inúmeros pontos que a gente tem que parar, e muitas coisas a gente não entende, muitas coisas a gente parece que tem que voltar no começo da Bíblia. Por isso que é interessante a gente estar sempre, com a leitura da Bíblia em dia, porque eu queria pontuar aqui, em primeiro lugar, que os autores bíblicos, eles eram leitores da Bíblia. Na semana passada, eu expus ali um texto de Hebreus, e tem um verso na passagem de Abraão que ele faz um link com uma fala de Jesus no Novo Testamento, por exemplo. E nós temos que entender que os escritores da Bíblia, eles eram leitores assíduos da Bíblia, então eles conheciam as Escrituras. Então, a mente dos leitores da Bíblia, ela faz conexões. Se a maioria de vocês estiver com a Bíblia aí, você pode notar que a maioria delas, ao final, na margem, ela tem as referências cruzadas, Essas referências cruzadas servem do quê? Servem como um guia de um link que os autores fazem com outros textos da Bíblia. Não foi simplesmente os editores da Bíblia que escolheram quais passagens se parecem, não, mas os próprios autores bíblicos, eles fazem essas menções. É como se alguém estivesse contando uma história para você e você tem outras experiências em comum. Isso acontece bastante, quando a gente tem uma família. Acontece alguma coisa, eu estou com a minha esposa, a gente vê alguma coisa, um olha para o outro e já se lembra de algo que a gente viveu parecido. Por quê? Tem conexão, e é isso que os autores bíblicos, em muitas vezes, eles fazem. E a Epístola aos Romanos, ela não foge disso, Então, o Novo Testamento, ele tem inúmeros livros que tratam a respeito do Evangelho. Por exemplo, quando nós abrimos o Novo Testamento, nós temos ali os Evangelhos sinóticos, Nós temos ali o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Bem, na verdade, os Evangelhos de Mateus e Marcos e João, eles são uma perspectiva ótica mesmo, São de pessoas que viram Jesus, que andaram com Jesus. Apesar de Marcos não ter andado com Jesus exclusivamente no seu ministério, ele ouviu as palavras de Pedro, que inclusive foi o primeiro a escrever um relato do Evangelho sobre aquilo que ele ouvia de Pedro na igreja primitiva. Então, Mateus, Marcos e João são relatos de um ponto de vista do ministério de Jesus, enquanto o Evangelho de Lucas é um fruto de uma análise histórica. Lucas foi um médico, historiador, que mais à frente, já na época da igreja, ele vai investigar os acontecimentos, ele vai escrever um tratado para Teófilo. Lucas e Atos são registros que são objeto de uma pesquisa, são objeto de um estudo. Então nós temos nesses livros a ideia de que o Evangelho está contido ali, porque foram pessoas que andaram com Jesus ou que investigaram pessoas que andaram com Jesus e escreveram sobre isso. Contudo, na Epístola aos Romanos, nós vamos entender que ela também contém uma densa quantidade de informações do Evangelho. Por quê? O apóstolo Paulo, ele fez 3 grandes viagens missionárias. Então, depois que ele se converte lá em Atos 9,
em Atos capítulo 13, a igreja estava orando, separa Paulo e Barnabé para as viagens missionárias. Paulo e Barnabé saem na primeira viagem, depois na segunda viagem Paulo sai com Silas, e depois na terceira viagem ele é acompanhado de alguma comitiva para fazer plantações de igrejas. Paulo planta igrejas em toda a região da Ásia, em toda a região do Oriente Antigo, e, contudo, ele desejava continuar plantando. Então, em diversos momentos, seja no livro de Atos, seja nas suas epístolas, você vai ver o desejo de Paulo de continuar plantando igrejas. Só que por um momento ele foi impedido. Isso fica muito claro agora no começo da epístola, quando ele diz aos romanos assim: olha, eu tenho muito desejo de estar com vocês. Nesse momento que Paulo escreve essa epístola aos romanos, ele está já no final da sua terceira viagem missionária. E Paulo, visionário, cheio do Espírito Santo, ele viu que ele já tinha plantado ali, né? Ele foi na região da Macedônia, plantou igrejas em Tessalônica, ele tinha plantado também na região da Galácia, tinha na Ásia, né, plantado uma igreja grande em Éfeso, e dali o Evangelho foi propagado por toda a Ásia, pelo que nós vemos também lá no livro de Apocalipse, quando João escreve, tem pelo menos 7 igrejas na Ásia, das quais foram objeto, né, das cartas de Jesus ditadas a João. Então, ele quer continuar pregando a palavra, continuar plantando igrejas. Só que por um motivo que ele não sabe, ele foi impedido de ir até Roma, porque o seu desejo de ir até Roma era de estar plantado agora na cidade que era a capital do Império, o Império Romano, era o império dominador de toda aquela região, e ele queria estar plantado com a sua base missionária na capital, com o objetivo de agora plantar igrejas para o lado do Ocidente. Ele tinha o desejo de ir até a Espanha e ali plantar mais igrejas e continuar pregando o Evangelho. Entretanto, ele foi impedido, não deu certo o plano de Paulo. E aí o que acontece? Quando você não pode estar em algum lugar, mas você precisa mandar uma mensagem, naquela época eles tinham as cartas. Então, a origem da igreja em Roma, ela não tem a Bíblia não nos dá uma noção precisa de quem foi que iniciou, mas pelos acontecimentos históricos da época, nós entendemos que a igreja de Roma ela foi iniciada pelos cristãos que estavam em dispersão de Jerusalém, porque após o Pentecostes de Jerusalém, houve uma dispersão dos crentes. Eles saíram de Jerusalém por um decreto do imperador, porque a cidade estava sendo tomada. Na verdade, eles viram que estava acontecendo um grande movimento em Jerusalém por causa do Espírito Santo. Eles começaram a dispersar os crentes. Então, dispersados os crentes de Jerusalém, eles começaram a se acomodar em outros lugares, inclusive na capital do Império. E com isso começaram ali uma igreja, começaram ali a compartilhar o Evangelho, e a igreja foi se estabelecendo ali. Mas o ponto é, não foi Paulo que plantou aquela igreja, porque nós vamos ver nas outras epístolas igrejas que Paulo plantou, que Paulo conhecia, que Paulo havia ensinado, passado um tempo, como ele passou 18 meses, por exemplo, em Corinto, onde ele plantou uma igreja, onde ele pregou o Evangelho, onde ele ensinou os primórdios do Evangelho, e num dado momento começa a chegar notícias para ele dos problemas que acontecem na igreja, como acontecem em todas as igrejas. E então ele vai escrever cartas, primeiro aos Coríntios, resolvendo diversos problemas de divisões, facções que haviam sido iniciadas naquela igreja, problemas com relação ao uso dos dons, e ele vai corrigir pontualmente os problemas que ele tinha conhecimento que acontecia naquela igreja. Só que na Epístola aos Romanos era diferente, porque ele não conhecia a igreja, apesar de conhecer algumas pessoas, né, que estavam ali naquela igreja, ele não conhecia a igreja. Então ele não tinha como aplicar ensinamentos pontuais, ensinamentos de situações específicas. Por quê? Porque ele não conhecia os problemas específicos daquela igreja. Ela não tinha problema? Tinha, com certeza, mas Paulo não conhecia. Apesar de conhecer algumas pessoas ali, que ele provavelmente conheceu em outros lugares pelas suas viagens, ele não tinha como aplicar esses ensinos pontuais. E por isso talvez seja a dificuldade de interpretação de Romanos.
Por quê? Quando você não tem nada para aplicar pontualmente, mas Paulo tinha um conteúdo muito rico para explicar. Então ele vai escrever o que fica conhecido como o Evangelho segundo Paulo. Paulo vai fazer um tratado. Paulo tem uma ideia na sua mente, que é o Evangelho de Cristo pregado a gentios e aos judeus, e ele vai escrever uma defesa dessa doutrina. Por quê? Em que pese, ele não sabia o que acontecia naquela igreja, mas ele sabia que em todo mundo a doutrina do Evangelho era atacada, como até os dias de hoje é atacada. Então, o que ele vai fazer? Vai escrever uma defesa sobre o Evangelho. Então, a epístola de Paulo aos Romanos é uma defesa do Evangelho. É um ponto de vista sólido a respeito do Evangelho. E, inclusive, há não muito tempo atrás, quando o mundo ainda não era do jeito que está hoje, nas maiores universidades do mundo, universidades na Europa, como as de Londres, ou na América, como Stanford, Harvard, eles estudavam a epístola de Paulo aos Romanos como ensinamento, principalmente nos cursos de direito, como ensinar a construir um discurso argumentativo para defender uma ideia. Porque no direito, nada mais do que você deve fazer é defender uma ideia. Uma ideia do seu cliente, você precisa argumentar de forma a defender essa ideia. Então, nas maiores faculdades do mundo, era estudada essa epístola, não como objeto religioso em si, mas como uma tese argumentativa de defesa de uma ideia, porque Paulo era muito instruído, era um homem culto, era um homem ensinado, era um homem estudado. Então ele tinha habilidades acadêmicas que foram utilizadas em favor da defesa do Evangelho, que é muito importante. Então, Paulo faz essa aplicação. Outra coisa que é interessante nós falarmos a respeito da igreja de Roma, além dessa frustração, como está aqui, que ele queria visitar os romanos. Então veja, ele tinha um desejo no seu coração que foi impedido, e por isso nós temos o Evangelho segundo Paulo, a carta aos romanos. Então veja que interessante, nem sempre quando nós desejamos fazer alguma coisa e somos impedidos, foi o inimigo, ou foi obra do acaso, ou não deu certo, mas era Deus trabalhando. Porque se Paulo, irmãos, tivesse ido para Roma, ele não precisava ter escrito essa carta. E hoje a gente não estaria aqui, por exemplo, fazendo essa análise, que para mim, entre os livros humanos, assim, vamos colocar dessa forma, se a gente fosse olhar isoladamente, a carta de Paulo é o maior escrito que o mundo já pôde contemplar aí, a maior obra literária que o mundo pôde ver. Então, além dessas coisas, com relação à igreja de Roma, a gente tem alguns pontos também bastante interessantes da gente observar. Paulo, por mais que ele não conhecia a igreja em Roma, ele sabia da sua população, ele sabia como eram os crentes que formavam aquela igreja. Então, acontecem algumas coisas, historicamente falando, como por exemplo, um decreto que saiu no Império Romano, que expulsava os cristãos de todo o Império. Então, onde tivesse uma cidade com um crente, ele tinha que pegar suas coisas e ir embora. Então não era simplesmente, dá um tempo para vocês, vende aí suas casas, vende aí o que vocês têm, procura uma outra cidade que a gente não quer mais vocês aqui. Não, eles colocavam um decreto num dia, no outro dia você tinha que pegar suas coisas e sair, senão eles entravam na sua casa, te prendiam ou te matavam. Então os crentes que estavam na igreja de Roma, eles precisaram fugir, uma mão na frente e outra atrás. O único lugar em que eles eram aceitos era no seu lugar de origem, ou seja, muitos retornaram para Jerusalém com uma mão na frente e uma outra atrás, sem nada. Por isso a igreja de Jerusalém, inclusive, era uma igreja muito pobre, pela qual Paulo estava reunindo uma oferta entre as igrejas que ele havia plantado para levar para a igreja de Jerusalém. Mas não passado muito tempo, esse imperador que decreta isso, ele morre, o seu sucessor é um pouco mais branco com relação a isso. Alguns cristãos retornam para Roma. E agora a igreja de Roma ela vai ser formada de cristãos judeus, que eram conhecedores da palavra, da lei, e que se converteram a Jesus Cristo pela pregação dos apóstolos, e também
de gentios. Quem eram os gentios? Pessoas que não eram de origem judia, eram pessoas de qualquer outra etnia que receberam a mensagem do Evangelho depois do concílio de Jerusalém. Lá em Atos capítulo 15, depois da primeira viagem missionária de Paulo, eles vão ter um problema. Por quê? Alguns judeus que receberam o Evangelho estavam pregando o seguinte: é necessário para ser salvo, por mais que Jesus já havia vindo e se oferecido como sacrifício, eles ainda estavam pregando que era necessário circuncisão para receber a salvação. Elas precisam de uma marca na carne para que eles pudessem receber a salvação. Lá em Atos capítulo 15, eles vão retornar da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, e vão contar quão grandes coisas o Senhor já havia feito entre eles nos gentios, inclusive batismo com o Espírito Santo, utilização de dons entre os gentios. E aí eles vão chegar em um acordo, porque lá no capítulo 10 de Atos, Deus já havia revelado para Pedro, que era um dos cabeças da igreja em Jerusalém, que ele não poderia inutilizar aquilo que Deus havia santificado através de uma visão na casa de Cornélio. Então eles vão chegar a um acordo de quê? De que não precisava mais de circuncisão, porque o Evangelho não era restrito aos judeus nem aos costumes dos judeus, mas que gentios e judeus agora foram feitos um só por intermédio do sacrifício de Cristo. Esse é o contexto do concílio de Jerusalém em Atos 15. Agora eles vão voltar para a segunda viagem missionária em diante, pregando a judeus e gentios como se fossem uma coisa só, como de fato é. E essa igreja de Roma tinha esses dois tipos de pessoas. Então, quando nós começarmos a ler essa carta, nós vamos perceber que Paulo faz aplicações do Evangelho para esses dois tipos de pessoas. E por que isso é interessante nós sabermos? Quando nós sabemos a quem está sendo direcionado um discurso, nós podemos interpretar melhor aquilo que está sendo dito. O pregador hoje ele tem uma grande dificuldade. Por quê? Você prega para o mesmo público que tem entendimentos diferentes a respeito da Bíblia. Como ontem inclusive foi citado aqui, né? Tem um mesmo público, mas com cosmovisões diferentes. Tem pessoas que têm um entendimento mais amplo, algumas com um entendimento mais restrito, devido à sua condição de vida. E você tem esse desafio de falar de uma forma que todos possam entender. De trazer muitas vezes uma ideia difícil, como as ideias de Paulo, conforme o próprio Pedro vai dizer, né? Ele vai dizer o irmão Paulo que escreve com aquelas palavras difíceis. E a missão do pregador, do ensinador hoje é pegar essas coisas que muitas vezes são complexas e trazer para um entendimento que fique claro a todos, que todos possam compreender. Então, quando nós sabemos a quem nós estamos direcionando o discurso, é muito mais fácil nós efetivarmos a comunicação, nós temos efetividade, assertividade naquilo que nós estamos falando. Por quê? Nós conhecemos o nosso interlocutor. Paulo, por mais que não conhecesse fisicamente, conhecia os costumes de quem estava na igreja em Roma. Então ele escreve tendo ciência de que existiam gentios, pessoas que eram convertidas de outras etnias ao Evangelho, e judeus que eram detentores da revelação principal de Deus através da lei, mas que também foram feitos um só em Cristo. Então, além de tudo, uma coisa central que Paulo está fazendo aqui é usar a fé em Cristo como um ponto de convergência. Porque, como nós vamos ver aqui, haviam divisões, dissensões entre os habitantes, entre a comunidade da igreja de Roma, que os impedia muitas vezes de gozar de uma paz plena. Dissensões acontecem? Acontecem, irmãos. É possível nós trabalharmos sem concordar com tudo. É possível trabalharmos no Evangelho sem concordar com tudo. Mas Paulo está fazendo um convite de que a fé em Cristo seja maior do que as dissensões. Então, uma convergência que possa unir judeus e gentios na fé em Cristo. É um ponto importantíssimo dessa epístola. Outra curiosidade também que nós temos em relação a essa epístola é que Paulo, tendo em consideração ser ele o autor intelectual dessa obra, o trabalho braçal de escrever a carta aos Romanos foi de Tércio. Lá no capítulo 16 vai dizer que ele foi o amanuense, a pessoa que
recebe o ditado, porque Paulo já estava bem cansado, né? Já estava bem velhinho, bem gasto, que ele gastou a sua vida plantando igrejas, então ele já não enxergava muito bem, então ele teria dificuldades para escrever. Então ele pega e começa a contratar amanuenses nas suas viagens, porque Paulo não parava, mas muito provavelmente quando ele estava ditando essa epístola aqui para Tércio escrever, ele estava inclusive atravessando a região da Turquia, numa viagem de dias, sem saber nem quando ele ia chegar, e ele ia explicando, né, aquilo que Tércio deveria escrever. Então ele cita, né, no final, inclusive deixando, né, o próprio Tércio deixa uma saudação nos créditos finais dessa epístola, e ele cita também que a portadora dessa epístola foi a diaconisa Febe, que era uma diaconisa que ele conhecia em uma das igrejas, e ele considerava ela uma pessoa de confiança. Mas porque pensa, você entregar uma carta para alguém com um peso tamanho desse, com a responsabilidade de entregar à igreja. Então ela era a portadora dessa epístola. Então, quanto ao conteúdo, nós vamos perceber que é um conteúdo que ele é majoritariamente ortodoxo. O que é ortodoxia? Ortodoxia é a teoria, vamos colocar assim. Nós temos um dogma na fé que se chama de teoria, que é o quê? A base do Evangelho. Porque, irmãos, o Evangelho ele foi documentado. Se imagina comigo se tudo que a gente soubesse do Evangelho fosse passado de boca a boca. Lembra a brincadeirinha do telefone sem fio? Eu falo A aqui, quando chegar lá na Gabi lá atrás, já está no quê? Sabe Deus o que vai chegar lá que eu falei. Com o Evangelho documentado, já é difícil, porque nós temos o problema das traduções, né? Nós vamos ver, inclusive, no primeiro verso que nós vamos analisar, uma questão de tradução que eu quero pontuar. Mas o Evangelho ele foi documentado, ele foi depois traduzido. Então você imagina sair do grego, que é uma palavra, um vocabulário, né, que tem menos de 5.000 palavras, termos e expressões, para a língua portuguesa, que tem mais de 50.000 expressões. Então você vai ver em inúmeros momentos termos no grego que é uma palavra que serve para 10 coisas, mas que no português cada uma dessas coisas tem uma palavra específica. Então você imagina a dificuldade de tradução. Mas os tradutores procuraram ser extremamente fiéis ao contexto daquilo que estava sendo escrito, fazendo uma tradução conceitual e não literal, né? Porque se a gente traduzir palavra por palavra, a gente muda o que o autor está querendo dizer. Mas ortodoxia é isso, é a prática. E como eu já adiantei aqui, Paulo não sabia de como explicar práticas pontuais em situações que fossem aplicadas naquela igreja. Por quê? Ele não as conhecia. Então ele precisa escrever algo que seja aplicado a tudo que eles forem fazer. E por isso é uma carta que tem um conteúdo densamente ortodoxo, que é a prática, a teoria, né? A base. É como se Paulo estivesse entregando para aquela igreja um manual. Porque nesse momento, inclusive, que Paulo escreve isso, nem todos os evangelhos estavam prontos, como por exemplo o de Lucas ainda não estava, e também o de João ainda não estava pronto. Então as igrejas não tinham ainda todos os evangelhos à disposição como nós temos. Então era necessário Paulo também entregar uma base sólida do resultado, porque Paulo ele não cita acontecimentos do ministério de Jesus, diferente dos outros evangelistas que relatam relatos mesmo do evangelho. O ministério de Jesus, olha, Jesus fez isso, Jesus foi para cá, depois Jesus foi para lá, aí Jesus curou, aí Jesus fez isso e aquilo. Paulo relata no seu evangelho o resultado do ministério de Jesus. Então ele vai direto para o conteúdo do evangelho, né? Então com isso eu dividi aqui a epístola em 3 blocos. É claro que quando a gente faz uma leitura, a gente tem que observar as divisões dessa leitura, certo? Entretanto, a Bíblia, né, ela não foi escrita em capítulos como nós conhecemos, né? Os capítulos eles foram introduzidos, inclusive, muitos anos depois de Cristo, muitos anos depois de Cristo, por volta do século XIV, XV, mas com o intuito do quê? De facilitar a identificação. Porque hoje a gente cita versículos como
Ah, o que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque fica mais fácil de nós identificarmos. Mas quando você vê, por exemplo, os autores bíblicos citando outros textos, eles nem fazem isso. Primeiro porque os judeus, com 13 anos, eles tinham que saber a lei, irmãos, de cor e salteado. Eles tinham que saber a lei. Era uma obrigação deles, era um dever deles. Eles tinham que saber, eles não completavam chegavam à fase adulta, pelo menos os homens não chegavam à fase adulta, sem saber a lei. Então, tudo quanto está escrito no Novo Testamento, por exemplo, que faz uma citação ao Antigo Testamento, ele não precisa nem dizer, foi Abacuque que falou. Ele simplesmente fala, olha, foi um profeta. Nas mensagens, por exemplo, que remetem nos evangelhos, né, ao cumprimento de acontecimentos e profecias na vida de Cristo, eles só dizem, porque o profeta disse. Alguns raramente vão dizer, olha, porque Isaías disse. Mas eles já sabiam, quando diziam uma profecia, quando citavam uma profecia, quem é que tinha escrito aquela profecia, né? Então, os capítulos foram dados para isso. Mas a Bíblia, como eu disse, não foi escrita em capítulos. Enquanto nós estamos vendo aquilo que está escrito, como você pode escrever muitas vezes lá uma mensagem no WhatsApp, né? Hoje a gente escreve o mínimo possível, né? Escreve tudo abreviado, e o mínimo possível. A gente não gosta de escrever muito, a gente não gosta de mandar um áudio muito longo, porque o mundo hoje é muito mais dinâmico. Mas, à época, se escrevia muito, porque era um método de comunicação e de produção científica. Então, quando você está escrevendo alguma coisa, você não muda de parágrafo até que você conclua a ideia que você está dizendo. Ou melhor, você não envia aquele trecho de mensagem, que hoje a gente escreve assim, né? A gente manda oi, manda mensagem. Tudo bem? Manda mensagem. Então, manda mensagem. Posso te falar uma coisa? Manda outra mensagem. Então, a gente veja que a gente vai mudando, né? Mas aí, nesse exemplo, a gente já saltou de assuntos. Por quê? Primeiro oi, saudação. Tudo bem? Preocupação. Então, introdução, que você vai entrar no assunto. Posso te falar uma coisa? Quer dizer que você quer dizer alguma coisa para a pessoa. Então você está mudando de assunto. E o escrito bíblico, ele não é diferente. Então nem sempre, é claro que os editores, né, aquele grande concílio, que foram inúmeras pessoas que trabalharam para chegarmos ao cânon bíblico que nós temos hoje, eles procuraram ser o mais didáticos possível na divisão dos 1189 capítulos da Bíblia. Mas nem sempre a divisão em capítulos é fiel às seções. De tanto é que quando você, pelo menos na maioria das Bíblias, né, tradução Almeida Revista e Corrigida, ou na maioria das traduzidas por João Ferreira de Almeida, você vai ver que, ainda com as divisões dos capítulos, o João Ferreira de Almeida ele faz divisões em perícopes. O que é a perícope? É um trecho menor dentro do próprio capítulo. Você abrir aí, pelo menos eu estou com a versão Almeida Revista e Corrigida, o capítulo 1 de Romanos. Do verso 1 ao verso 7 é uma perícope. É um pequeno trecho que tem uma epígrafe, que é o título, né? E aqui na minha está prefácio e saudação. Então, o João Ferreira de Almeida, quando ele traduziu, ele entendeu que do verso 1 ao verso 7, Paulo está prefaciando a sua carta e está saudando a igreja. Então ele separa em um trecho menor. É claro, nós não vamos dividir o nosso estudo nesses pequenos trechos de perícopes, porque senão a gente vai se estender muito. Então eu dividi aqui em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, eu trato da exposição doutrinária, né, e teológica, que é a introdução e exposição da doutrina do Evangelho. Esse bloco está entre o capítulo 1, verso 1, até o capítulo 8, verso 39. Esse vai ser o nosso objetivo de estudo hoje, apesar de que a gente não vai chegar no capítulo 8, mas a gente pretende chegar até o capítulo 6, mas se você estiver anotando aí, o bloco 1 é do capítulo 1, o verso 1 ao 8, 39. É claro que
Depois tem outras subdivisões, né? Entre o capítulo 1 e o capítulo 8, não dá para a gente colocar que tem um assunto só, nós vamos subdividir isso no nosso estudo hoje, mas depois do capítulo 9 ao capítulo 11 é uma outra sessão. Então, do capítulo 1 ao capítulo 8 é uma sessão de introdução e exposição doutrinária. No bloco 2, eu devia ter colocado aqui, né, os capítulos para facilitar a anotação, mas o bloco 2, que é o capítulo 9, 10 e 11, Paulo ele trata sobre a soberania de Deus na salvação, e ele começa, inclusive no capítulo 9, mostrando a sua decepção com Israel, mostrando que Deus ele é soberano para escolher aqueles que ele vai salvar, e no capítulo 11 ele finaliza esse tópico, né, sobre a soberania de Deus na salvação, demonstrando como é que Deus faz isso. Inclusive o capítulo 11, acho que vai ter que ser uma aula só para o capítulo 11, porque é um capítulo, assim, não sei se vocês na sua leitura vão concordar comigo, mas o capítulo 11 é muito, muito difícil de interpretar, muito complicado, né? Então, se você não leu, dá uma lida depois no capítulo 11, você vai chegar a essa conclusão comigo. É muito complicado de interpretar o capítulo 11, e parece, inclusive, que tem alguns capítulos 11 na Bíblia que é difícil da gente interpretar, né? Neemias 11, por exemplo, é um capítulo que Neemias discorre assim de uma forma, e é muito difícil de interpretar. Daniel, então nem se fala, mas Daniel 11, que trata da revelação de Deus a Daniel, dos acontecimentos com o reino Medo-Persa durante o período intertestamentário, durante aqueles 400 anos de silêncio, é muito complicado também de você interpretar. Então, os capítulos 11 parecem bastante difíceis, mas a segunda sessão então fecha no capítulo 11, e então do capítulo 12 ao 16, Paulo faz uma aplicação doutrinária, porque não adianta somente ter a teoria, não adianta somente ser ortodoxo e não ser ortopraxi, porque precisa de prática aquilo que a gente aprende. Então, hoje nós vamos fazer o bloco 1, depois, no mês que vem, a gente finaliza o bloco 1 com os dois últimos capítulos de forma bem rápida, e aí a gente vai para o bloco 2 e o bloco 3, que é mais prático. O bloco 3 vai inclusive ser muito rápido, porque ele é mais a prática. Paulo vai dar diretrizes de como praticar tudo aquilo que você aprende do Evangelho na sua vida cotidiana. Então, hoje nós vamos ao capítulo, ou bloco 1. Certo? Deixa eu tomar um negócio aqui, um pouquinho assim. Então vamos lá. Bloco 1, primeira subdivisão, aí, o primeiro subtópico. Então, aqui, em cada bloco, eu destaquei alguns versículos e aí eu queria a ajuda de vocês para fazer a leitura desses versículos, tá bom? Então, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 15, você veja que a divisão muitas vezes vai bater ou não com as perícopes de João Ferreira de Almeida, né, com os trechos de João Ferreira de Almeida, mas eu vou tentar aglomerar o máximo de conteúdos que seja possível dentro da sua importância, para a gente agilizar o nosso estudo. Então aqui, Paulo ele faz as suas saudações, né, como a gente já falou, ele elogia inclusive, né, a fé que a igreja comentava, né, porque você pensa que é coisa do século XXI, né, uma igreja observar a outra e inclusive elogiar ou criticar a fé da outra igreja. Não, naquela época já acontecia. Você imagina que como que Paulo ficava sabendo dos acontecimentos da igreja de Coríntios, por exemplo? Alguém saía da sua cidade, cruzava com Paulo em algum lugar e falava: olha, lá em Corinto, o pessoal alguém está falando que joga com um time de Apolo, outros falam que joga um time de Paulo, de Pedro. Então, as notícias já corriam naquela época, né? Não é novidade da nossa atualidade. E ele expressa aqui também o seu desejo, né, de conhecer. Ainda bem que não deu certo ele conhecer Roma quando ele queria, né?
Então, alguém pode ler para a gente o versículo 1 para a gente iniciar? Capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo. Então, se você tiver com uma caneta aí, circula a palavra servo. Servo. Puxa uma setinha para cima e escreve assim: doulos. Doulos. D-O-U-L-O-S. Doulos. Puxa uma setinha do servo e escreve doulos. Agora, do lado de doulos, você faz um traço e escreve escravo. Doulos, no texto original, que é grego, ele foi escrito aqui pelo próprio apóstolo Paulo. Por que, irmãos, é interessante, pelo menos eu entendo isso ser bastante interessante nós analisarmos as palavras no seu original. Alguns grandes estudiosos da Bíblia Sagrada, eles dizem que você lê o texto sagrado na nossa língua, que foi traduzido para nós, sem pontuar, nem que seja algumas palavras no texto original, é como você casar com a sua esposa e somente tocá-la através do véu. Então, quando casa lá, que levanta o véu, bonitinho, alguns casamentos, né? Eles dizem que é como você tocá-la por cima desse véu. Por quê? Você até sente, você até toca, só que você não está sentindo a própria pele da pessoa, né? Então, você ir para o texto bíblico e lê-lo, né, no nosso idioma, por mais confortável e por mais traduções excelentes que nós tenhamos hoje, diversas traduções excelentes, é como se nós estivéssemos fazendo isso. Nós estamos tocando, sendo que nós podemos tocar mais a fundo. Então, eu sempre vou trazer alguns destaques aqui para que a gente possa entender melhor. Eu adiantei falando na introdução sobre a tradução de idiomas que tem um vocabulário mais enxuto para idiomas como a língua portuguesa, que tem um vocabulário vasto, amplo. E a palavra doulos é um desses termos, né, que tem um vocabulário na sua língua materna enxuto, mas na língua portuguesa ele pode ser mais vasto. Existiam algumas, pelo menos 3 expressões que eram utilizadas para escravo no grego. Só que, naquela época, contextualizando, a escravidão era normal. Então, uma pessoa, inclusive, quando você lê o livro de Levítico, existem regras específicas para a escravidão dentro do povo de Israel. Então, a escravidão era uma coisa normal no contexto daquela época. E existem alguns tipos de escravos. Por quê? Como tem lá em Levítico. Se uma pessoa empobreceu muito, perdeu as suas terras, e ela não tem mais como saldar as suas dívidas, ou manter a sua família, a sua descendência, o que ela pode fazer? Se vender como escrava. Mas ela não nasceu escrava. Então ela é um tipo de escravo, de uma pessoa livre, que se vendeu para ser escravo. Inclusive tem a lei do jubileu, né, que é uma forma que Deus deu para regular a sociedade israelita, para que a maioria não se tornasse escravo, porque na sociedade capitalista que nós vemos hoje, se a escravidão não tivesse sido abolida, quantas pessoas não iam nascer livres e passar a ser escravas, porque elas não iam ter escolha, né? Então o que Deus fala? Quando chegar o final do ciclo de 7 semanas de anos, no 50º ano, zera tudo de novo. Se a pessoa era livre e se tornou escrava, o seu senhor tem que libertá-la de volta às suas terras. Se ela tinha terras e vendeu essas terras para poder saldar as suas dívidas, no final de 50 anos, volta essa terra, porque aí Deus fala: a terra não é de vocês, eu estou emprestando. Então, se vocês quiserem negociar entre vocês, tem um período de 50 anos. Quando acabar os 50 anos, devolve a terra, devolve aquele que é livre para a sua casa. Então, esse é um tipo de escravo, uma pessoa livre que se tornou escravo. Outro tipo de escravo
era um escravo que era negociado. Ele já era escravo, ele nasceu escravo, então ele era vendido como escravo. Existia um mercado de escravo, inclusive. E o outro tipo de escravo era escravos que eram nascidos na casa dos seus senhores, e eles nem remuneração recebiam. Eles simplesmente tinham um teto para morar e comida para comer, mas em troca eles serviam a vida inteira como escravos. Então perceba que tem três níveis de escravos, e existia uma palavra para cada tipo. As duas primeiras não é necessário a gente pontuar aqui, porque a palavra que Paulo escreve para escravo, para servo aqui, é doulos. E doulos era o pior tipo de escravo. Então, quando é traduzido para a língua portuguesa, inclusive na época que foi traduzido para a língua portuguesa, ainda existia escravidão em Portugal e no Brasil também. Então, o autor aqui ele ficou receoso de colocar a palavra escravo. Por quê? Como é que é a palavra escravo? Porque a Bíblia não era para qualquer um. A Bíblia só chegava a quem tinha dinheiro. Pessoas que, inclusive, o estudo só tinha capacidade de ler quem tinha dinheiro, quem tinha família boa, que não era escravo. Então, como é que o tradutor vai escrever aqui? Paulo, escravo. As pessoas já iam ter uma visão totalmente diferente de Paulo. Mas ele traduz como servo, só que o termo grego utilizado por Paulo aqui é escravo, e não um escravo comum, o pior dos escravos. Então, primeiro ele está dizendo aqui, Paulo, servo, doulos, escravo comprado, ou melhor, o pior dos escravos de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Então ele está dizendo duas coisas aqui. Primeiro, eu sou servo, sou um escravo, dos piores, dos que têm menos valor possível, e eu fui chamado para ser apóstolo. Então ele está fazendo uma dicotomia aqui. Primeiro, mostrando que quando nós estamos sob o senhorio de Cristo, nós temos que renunciar todo o nosso valor. E segundo, quando nós somos chamados por Cristo, é Ele que coloca valor sobre nós. Então Paulo está dizendo, ele é um servo dos piores, mas ele foi chamado para ser apóstolo, confirmando a sua autoridade apostólica para aquela igreja. Então é assim que Paulo abre, esse tratado, essa mensagem aqui para nós. Vamos para o verso agora 16 e 17. Alguém pode ler o 16 para nós? Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Muito bem. Então aqui, nesse verso 16, Paulo está encerrando nessa primeira sessão de abertura. Inclusive quando ele encerra, no versículo 15, ele está terminando de discorrer que ele é devedor no ministério. Devedor do quê? De expor a mensagem, de pregar o Evangelho. Então, Paulo ele tinha essa síndrome de estar atrasado no ministério. Por quê? Primeiro, Paulo ele foi ensinado na tradição judia. Então ele tinha tudo para ter conhecido o Evangelho antes. Porque Paulo, enquanto Jesus crescia em Nazaré, Paulo crescia em Jerusalém aprendendo. Então ele tinha tudo para ter cruzado com Jesus antes. E aí quando ele é encontrado por Jesus indo para Damasco e se converte, logo ele já começa a sair pregando a mensagem do Evangelho. Por quê? Ele se sentia devedor. Ele dizia o quê? Eu estou atrasado. Isso é normal. Quem nunca que se sentiu atrasado no ministério? Dizer, nossa, eu faço isso, mas eu podia fazer mais. Eu estou assim, mas eu podia estar melhor, eu podia estar servindo melhor. Então Paulo está encerrando aqui, antes de entrar no verso 16, essa dívida, dizendo que ele estava ansioso para continuar pregando o Evangelho, porque ele se sentia atrasado, ele achava já que podia ter começado muito antes. E aí ele pontua para nós o que é o Evangelho. Ele pontua para nós o que é o Evangelho. Aqui nesse texto ele diz o que? O Evangelho é o poder de Deus para salvação. Então, antes de a gente citar de repente o que é o Evangelho, a gente primeiro precisa pontuar, acho que a negativa, porque partindo da negativa a gente chega numa conclusão melhor.
O que não é o Evangelho? O Evangelho que Paulo está anunciando, primeiro, não é o Evangelho da prosperidade, como hoje muitas vezes nós ouvimos. Segundo, o Evangelho que Paulo está anunciando, ele não está centralizado em milagres e prodígios. Apesar de que, quando Paulo ia até as igrejas, ele era utilizado pelo poder de Deus. Ele deixa isso claro em muitos lugares. Ele fala: eu não fui para ter com vocês em sabedoria humana, mas em poder de Deus. Então, ele não era contra milagres e prodígios, mas ele sabia que o centro do Evangelho não eram os milagres e prodígios. Existiam muitas pessoas na época de Jesus que iam atrás somente dos milagres e prodígios que Jesus operava, mas Paulo está deixando claro que o Evangelho não é sobre isso. Terceiro, Paulo está anunciando um Evangelho que não é o Evangelho do descompromisso com o senhorio de Cristo. E como ele deixa claro desde o começo: eu sou um servo, eu sou um escravo, eu tenho um Senhor sobre mim. Então, ele diz aqui para nós: o Evangelho, ele é poder de Deus. Então, tendo dito que o Evangelho não é o Evangelho da prosperidade, não é o Evangelho de milagres e prodígios, que somente foca nisso, e também não é um Evangelho do não precisa de nada disso, ele diz que é o Evangelho, o poder de Deus. E aqui é o grego dinamis, o mesmo que é utilizado lá em Atos para revelar o poder de Deus que desce sobre a igreja em Pentecostes. Mas é o poder de Deus para quê? Para deixar a gente mais rico? Para resolver todos os nossos problemas, as nossas inquietudes? Não. É o Evangelho que é poder de Deus para salvação. Então, o Evangelho, ele pode resolver muitas coisas na nossa vida, mas a primeira delas e a mais importante é a salvação. O ano passado nós fizemos um estudo durante o ano inteiro sobre a doutrina da salvação. Então nós vimos quão importante é a doutrina da salvação. E aí ele finaliza dizendo sobre a fé. É o Evangelho que é alcançado pela fé. E aí ele continua no versículo 17, que ele diz assim: porque nele quem? No Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então, aqui Paulo está introduzindo, como eu coloquei aqui, fazendo uma exposição prévia do conteúdo da carta, que é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, e introduzindo a justificação pela fé, como ele vai fazer durante a epístola. E por que é importante nós falarmos da fé aqui? Porque eu acho, eu entendo que esse versículo muitas vezes, ou melhor, a fé de uma forma geral, ela é mal entendida, para não dizer que é muitas vezes mal interpretada. Por quê? Mas o que é a fé? E para falar aqui dessa fé que Paulo está falando, a gente precisa entender o contexto. Eu já disse aqui do Concílio de Jerusalém, que decidiu que o Evangelho seria pregado sem a circuncisão. O que é a circuncisão? Ela é uma obra. Então não é o Evangelho de obras, é o Evangelho da fé. Mas o que é essa fé? Porque às vezes a gente acha ou entende, a fé apenas como um objeto que a gente carrega para lá e para cá, uma carteira, uma chave, algo que a gente possui e pode carregar. Mas qual é o contexto que Paulo está trazendo sobre fé aqui? Primeiro, o verso que ele cita aqui, como está escrito, é isso que ele diz, como está escrito: o justo viverá da fé. Quem foi que escreveu isso? Você vai abrir lá em Abacuque capítulo 2 e o verso 4. Abacuque 2, no verso 4, é o texto que Paulo está fazendo referência aqui. Abacuque capítulo 2 e verso 4 diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele,
mas o justo, pela sua fé, viverá. Qual é o contexto de Abacuque? Abacuque está recebendo o aviso de Deus, de que Deus usaria os caldeus, a Babilônia, para aplicar um juízo sobre Judá e Jerusalém. É isso que Abacuque está sendo avisado. Inclusive ele fala, Deus fala, escreve em letras grandes, se possível faz um outdoor e escreve, porque vai acontecer. E aí Abacuque ele fica indignado. Por quê? Abacuque não entendia como é que um Deus santo, que escolheu Israel para ser a nação pela qual Deus revelaria o Evangelho, poderia usar uma nação ímpia para julgar Israel. Isso não fazia sentido na cabeça de Abacuque. Por quê, irmãos? Os judeus, os israelitas, eles criaram um exclusivismo na sua cabeça. Eles criaram uma ideia de que somente Israel era o povo santo, era o povo escolhido. A mensagem que Deus deu a Abraão lá no começo, lá em Gênesis 12, já revelava a intenção de Deus através da nação de Israel. Qual era? Abraão, eu vou fazer de ti um pai de uma grande nação, abençoarei a tua família, a tua descendência. Só que Abraão, não é sobre a sua descendência, não é sobre fazer você um pai de multidões, mas é sobre, através da sua família, eu fazer bendita todas as famílias da terra. Então, desde a mensagem de Deus para Abraão, quando ele chama lá em Gênesis 12, Deus já deixa claro: Abraão, a minha intenção não é somente dar um filho para você e para Sara na sua velhice, mas a intenção é que através dessa descendência que eu vou dar a vocês, eu possa me revelar a todas as nações. Parece que Israel esqueceu disso e cria na sua cabeça uma ideia de que somente a etnia de Israel, a raça de Israel, aqueles que tinham o sangue de Abraão correndo nas veias, eram merecedores do relacionamento com Deus. Então, aí sai a indignação de Abacuque, de dizer: Senhor, mas como o Senhor vai usar uma nação ímpia para corrigir Israel? Como pode o Senhor se aproximar deles ou usá-los? E aí Deus vai respondendo, né? O livro de Abacuque é uma sessão de declarações de Deus, perguntas de Abacuque e respostas de Deus, até o capítulo 3, onde ele entende finalmente a mensagem de Deus. Mas o ponto para o qual eu quero chamar a atenção aqui, sobre o versículo que Paulo faz menção a Abacuque, é: Deus está dando uma resposta para eles, dizendo assim: Abacuque, eu vou usá-los, mas eu conheço as obras deles. Eu sei que eles são alma inchada. O que é alma inchada? Soberbo, arrogante. Eu sei que os pecados deles não fazem jus a eu me relacionar com eles, mas vocês também não são diferentes. É isso que Deus está falando aqui para Abacuque. Abacuque, você acha que eles são ruins, mas Israel está fazendo pior, porque eles nem me conhecem, mas Israel me conhece e está se prostituindo com outros deuses, e é por isso que eu vou trazer o castigo. E essa é a ideia que Deus está trazendo para Abacuque. Eu não aceito soberba, seja dos ímpios, ou seja dos salvos, seja da nação escolhida, ou seja das outras nações. Deus não aceita soberba. A alma inchada fala disso, dessa soberba. E aí, em contraste, ele diz que o justo, pela fé, ele vai viver. Então, o que Deus está falando para Abacuque aqui? A classificação, a forma que Deus olha para a humanidade, não é a forma que a gente olha. Por quê? A gente olha fazendo divisões. A gente divide, não, o povo de Mariporã, o povo de outra cidade. O povo que tem dinheiro, o povo que não tem dinheiro. Não é assim que a gente divide a sociedade, mais ou menos? Por classes sociais, por regiões onde você habita, pelas profissões que você trabalha, e a gente faz dessa forma. Só que Deus não. Deus, ele separa a humanidade apenas pelo relacionamento com Ele. E isso é a fé. Quando diz que o justo pela sua fé viverá, quer dizer, o justo pelo seu relacionamento com Deus viverá. Então Deus está dizendo: eu não faço juízo da terra sobre caldeus e não caldeus, sobre aqueles que são da descendência de Abraão e aqueles que não são da descendência de Abraão.
Eu faço juízo sobre a terra, sobre aqueles que me servem, que se relacionam comigo, e aqueles que não se relacionam comigo. Isso você vai ver em toda a Bíblia Sagrada. Então, a fé que ele está dizendo aqui é essa fé que relaciona-se com Deus, e não simplesmente sobre as obras. Então ele está dizendo, eu não separo a humanidade por etnia, mas pelo relacionamento com Deus. Então, através desse relacionamento, vem a justificação, que é o tema central da epístola. Então, até aqui ele ainda está declarando, né, aquilo que ele vai tratar no restante da carta, no restante da mensagem, daquilo que ele escreve. Então, nós temos, nesse relacionamento com Deus, que nós vamos ver aqui no discorrer do ensino de Paulo, que tem pelo menos 3 tipos de fé. 3 tipos, pelo menos. A primeira é a fé salvífica. Qual é a fé salvífica? É aquela pela qual nós recebemos a fé, recebemos a salvação, né? A fé salvífica. Em segundo lugar, a fé santificadora. A fé santificadora, ela vem após a fé salvífica. Após nós termos recebido a salvação de graça pela entrada da fé, nós passamos a ter uma fé santificadora, que é a fé que nós passamos a santificar a nossa vida a Deus. Porque aquele que se separa para Deus, santificar é isso, ser separado, ele precisa ter fé para isso. E por último, a fé relacional. A fé relacional, que é a fé comum, né? É a fé que nós utilizamos no relacionamento com Deus, que a referência que eu utilizo é a fé que está descrita lá em Hebreus capítulo 11, no verso 1. Ora, a fé é o fundo e fundamento das coisas que se esperam, da prova das que não se veem. E no verso 6, quando o autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem crê em Deus precisa se aproximar dele. Então isso é a fé relacional, é a fé que nos faz conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Então a fé relacional é isso, é a fé que a gente usa no nosso dia a dia, é a fé que se utiliza para receber inclusive a providência sobrenatural de Deus. Não foi assim com Pedro? Pedro já tinha recebido a salvação, Pedro já andava separado com Jesus, só que Pedro ainda não vivia muitas coisas sobrenaturais. E aí Jesus faz testes com eles para essa fé relacional. Por exemplo, Jesus vem caminhando sobre as águas. Pedro já tinha fé salvífica, já tinha fé santificadora, apesar de estar em processo. Uma santificação é um processo, mas ele ainda precisava desenvolver a sua fé relacional. E aí o que Jesus fala? O que Pedro fala? Se é o Senhor mesmo, manda eu ter contigo por cima das águas. Jesus fala, então vem. Só que a fé relacional de Pedro ainda não era sólida. Ele caminha por um tempo, mas quando ele sente o vento contrário, ele afunda. Então, essas são as principais, pelo menos, tipos de fé que a gente vai ver na Bíblia Sagrada. Ok? Até aqui, irmãos, está dando para entender? Estou indo rápido demais, pode ir nesse nível, vai mais rápido, vai mais devagar. Se vocês tiverem perguntas ou alguma coisa que não anotaram, queria anotar, pode levantar a mão, interrompa, a gente para, volta, aonde a gente está falando, para que todos possam ter o acompanhamento, que já são 10 horas, a gente ainda está nos primeiros versículos aqui. Eu prometo que a gente não vai estourar o horário de 11 horas, onde a gente precisar parar, a gente para, e depois a gente continua, tá bom? Então até aqui, Paulo fez uma introdução e expôs previamente aquilo que ele vai falar no decorrer da carta, que é a natureza, a origem da doutrina da justificação pela fé. Então, está claro até aqui o que é que está querendo dizer o justo viverá pela fé, porque às vezes a gente vê esse texto ou utiliza muitas vezes até como um bordão, a gente coloca no status do WhatsApp, mas a gente nem sabe de fato o que é que isso significa, viver
né, pela fé, o que isso implica, né? É muito mais profundo, é muito mais sólido daquilo que a gente usar somente como um bordão. O próximo bloco aqui vai tomar uma parte boa aqui do estudo, porque ele vai do verso 18 do capítulo 1 até o verso 23 do capítulo 3. Tá bom? Então, o próximo trecho que nós vamos observar é esse. Vamos fazer leitura, é claro, de apenas alguns versículos, não dá para a gente ler todos aqui, expor todos, mas dentro desse trecho eu separei aqui 4 versículos aqui, 4 conjuntos de versículos para a gente se aprofundar. Esse texto, esse título agora que nós vamos ver, Paulo ele faz o seguinte: ele expõe as más novas do pecado, e aí eu coloco entre parênteses uma tática evangelística, para a gente já explicar. A rejeição de Deus pelos gentios, ou seja, os gentios que rejeitaram a Deus e suas quedas na idolatria e na imoralidade, Paulo vai falar sobre isso também, culminando em seu consequente abandono. Paulo também vai falar sobre a lei gravada na consciência humana e a arrogância dos judeus pela observância da lei. Então, primeiro de tudo, as más novas do pecado e a rejeição de Deus pelos gentios com a sua consequente rejeição, com o seu consequente abandono. Esse primeiro tópico a gente vai ler do verso 20, 21 e 24 do capítulo 1. Então eu queria que alguém lesse o versículo 20, depois alguém lesse o 21 e depois alguém lesse o 24 do capítulo 1, tá bom? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Muito bem, o 21. Alguém pode ler o 21? Capítulo 1, se não quiser ler o 20, não leio o 21, por favor. Enquanto tem conhecido a Deus, não nada como Deus, e pela graça antes em seu discurso, se desmente, Escureceu. Isso, certo? E agora o 24. Por isso também Deus os entregou às consciências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois então aqui nós temos 3 versos que eles vão tratar de 3 coisas. Primeiro, revelação. Segundo, rejeição. E terceiro, retribuição. Então, no verso 20, nós temos o ponto que Paulo traz da revelação de Deus. Quando nós falamos sobre a doutrina da salvação, sempre sai uma pergunta assim nas aulas. Mas e os povos inalcançados? Porque hoje saiu agora recentemente uma pesquisa do portal, não sei se é Nações Perseguidas, mas é um Instituto Mundial de Evangelismo, que eles fazem levantamentos, inclusive sai lá o ranking dos países que mais perseguem os cristãos, as contagens das etnias que nunca ouviram o Evangelho, que não tem, pelo menos igrejas plantadas ali, não tem notícias de missionários lá, apesar que pode sim haver o caso dessas etnias recebendo o Evangelho, mas
eles dizem que tem mais de 15 mil povos, 15 mil povos que nunca ouviram o Evangelho, que nunca receberam um missionário lá para pregar o Evangelho. E aí, dado esse fato, surge a questão: se alguém não ouvir o Evangelho, quando chegar o dia do juízo final, Deus vai salvar essa pessoa? Sim ou não? Mas como que Deus não vai salvar essa pessoa se ela nunca ouviu o Evangelho? Como é que Deus vai condenar uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho? Pela revelação dele. Pela revelação dele? Então, está dizendo que, mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido o Evangelho, Deus já se revelou a ela. É porque o Evangelho é uma das formas de Deus se revelar para nós. A outra está na criação. Versículo 20: porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que é o inexcusável? Indesculpável, injustificável. O que quer dizer isso? Ninguém vai poder comparecer diante do juízo final e dizer: mas o Senhor não se revelou a mim. E aí eu exemplifico. Os indígenas que estão aqui perto de nós, aqui no Brasil, enfiados dentro da Amazônia, lá em lugares muitas vezes que tem tribos lá que nem foram alcançados ainda pela civilização, nem foram estudados, ainda não tiveram contato com a sociedade moderna. Como é que Deus pode se revelar a eles? Eu tenho certeza que quando os historiadores chegarem lá, os pesquisadores chegarem lá, eles vão encontrar uma oca construída com uma imagem, uma inscrição lá dentro, dizendo: esse aqui é o nosso Deus natureza, aqui é o nosso Deus da água, aqui é o nosso Deus da bananeira, aqui é o nosso Deus que manda os peixes. Por quê? Por intermédio da revelação de Deus na natureza, Deus está se revelando a eles. Só que o que eles fazem? Eles não procuram se relacionar com Deus como Deus. Versículo 21. Então no verso 20 é a revelação. Deus se revela a todos pelas coisas criadas. Então Deus mostra as coisas invisíveis, as coisas que são desde a criação do mundo, o seu poder e a sua divindade por meio das coisas criadas. Se entendem claramente se veem. Isso é a revelação, versículo 20. No versículo 21, pelo que também, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Então veja, eles viram a Deus em alguma coisa, em algum nível na natureza. E existe, irmãos, dentro de nós, dentro do homem, um espaço deixado pela queda em Adão, que só pode ser preenchido pelo relacionamento com Deus. Então, naturalmente, o homem vai procurar algo a se relacionar, que seja fora de si. Então, por intermédio da revelação, por mais que eles procurem uma divindade, não é a divindade correta. Eles não glorificaram a Deus como Deus, o verdadeiro Deus, mas glorificaram o quê? As coisas criadas. E é o que se faz. A idolatria culmina nisso, quando nós substituímos Deus pelas coisas criadas. Então, o verso 20 trata da revelação, o verso 21 trata da rejeição. Rejeição de quem? Dos gentios a Deus. Então, Paulo está dizendo que Deus se revelou para todo mundo, e eles rejeitaram, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. E agora, no verso 24, é a retribuição de Deus, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. O que é concupiscência mesmo? Desejo, não é isso? Concupiscência é o desejo da carne. Tiago ilustra isso
dizendo que a concupiscência, ela faz nascer o desejo, que quando alimentado, dá luz ao pecado. Então, concupiscência não é o pecado em si, concupiscência é o desejo pelo pecado, é o desejo carnal pelo pecado, que se for alimentado, que ninguém, por mais inclinados ao pecado que nós sejamos, nós não vamos direto ao pecado. Ele nasce primeiro como um desejo no nosso coração, na nossa mente, seja por aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, as coisas que nós temos contato, elas alimentam essa concupiscência, e a concupiscência do coração. E a pior coisa que pode acontecer, irmãos, é Deus nos entregar a concupiscência do nosso coração. Porque quando Deus intervém, quando Deus nos barra, quando Deus nos corrige, quando Deus revela o nosso desejo, que às vezes é assim, a gente nem fez ainda, mas Deus já revelou o desejo que está no nosso coração. E quando Deus faz isso, é um sinal de que Deus está nos impedindo de dar a luz ao pecado, como o Tiago fala. Porque a pior coisa que Deus pode fazer não é revelar o desejo do nosso coração. A pior coisa que Deus pode fazer é não revelar o desejo do nosso coração e deixar que a gente viva em iniquidade. A gente falando sobre a martirologia, o estudo do pecado, a gente diferenciou o pecado de iniquidade, lembra? Quando Davi, por exemplo, cometeu o adultério com Batseba, aquilo ele viu ela de longe no seu palácio, entrou a concupiscência no seu coração por aquilo que ele viu, desejou. Ele, como rei, podia fazer muitas coisas, foi lá, mandou chamar, por mais que ela era casada. O que aconteceu? Deu a luz ao pecado. Ali ele pecou, certo? Lembra disso? Pecou. Só que além de pecar, o que aconteceu? Porque o problema, e aqui eu faço uma ressalva, entende? O problema não foi o pecado do adultério em si, apesar de ser um pecado. O problema foi o quê? A falta de arrependimento de Davi, porque Davi não se arrependeu do pecado do adultério. Veja bem, o que acontece? Passa o tempo, chega a notícia, a fatura vem, pequei, a mulher engravidou. O que o Davi vai fazer? Vai se arrepender? Não, ele vai aumentar o seu pecado, e aí ele vai entrar em um estado de iniquidade. Por quê? Por causa do alimento que ele alimentou o desejo no seu coração, ele não vai se arrepender. E aí isso vai fazer com que ele entre em iniquidade, porque aí ele vai aumentar o seu primeiro pecado para encobrir, e aí ele vai e comete aquela atrocidade que ele cometeu com o coitado dos Uzias, que nós sabemos o que acontece. Então, a pior coisa que Deus pode fazer é deixar a gente no nosso pecado. E é isso que Paulo está falando aqui. Os gentios tiveram sim a revelação de Deus, mas tendo recebido a revelação, eles rejeitaram. E como eles rejeitaram, Deus retribuiu. Falou, tá bom, vocês querem me rejeitar, então eu vou entregar a vocês a sua concupiscência, a sua imundícia. E aí isso, Paulo discorre aqui. Eles passaram a fazer coisas incomuns, antinaturais, porque é isso que acontece. Quando nós saímos daquilo que Deus estabeleceu, nós estamos entregues ao nosso desejo, e isso nos leva a viver contra a natureza para a qual nós fomos criados. Então, depois disso, Paulo agora vai fazer algumas outras observações. Então, capítulo 2, verso 14 e 15. Alguém pode ler esses dois versículos, por favor? Capítulo 2, 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são leis, os quais mostram as obras da lei, escritas no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os.
Então, aqui Paulo está dizendo uma coisa bastante interessante. Qual é a origem da moral? Uma vez eu fiz parte de um seminário de escola bíblica e o tema que eu falei lá, que me coube expor ali, foi ética. E ali eu fiz umas ilustrações para a gente definir a ética, né? E aí a gente chegou à conclusão que a ética é o conjunto médio de valores que uma sociedade considera aprováveis. O conjunto médio de valores que uma sociedade considera aprováveis. E de onde vem isso? Por exemplo, eu dei um exemplo lá que cabe aqui. Você está viajando estrada fora aí à noite, está indo para uma praia aí à noite para evitar o trânsito. Está deserto, né, mãe? Está deserto. Só tem vocês no carro lá na estrada. Chegou a um determinado ponto, vocês ficaram com fome, vontade de ir no banheiro, tomar uma água, um café lá no pé de fruta. Parou, desceu lá no pé de fruta, encostou o carro, entrou, passou a catraca. Só que lá dentro não tem ninguém atendendo, as coisas estão lá, só que ninguém está atendendo. Você pode pegar o que você quiser, registra e você mesmo paga. Aí o que vai acontecer com o brasileiro? Azar de quem não estava lá. Por quê? O padrão ético médio da sociedade brasileira é: vigie a sua casa, a culpa é sua se você deixou a porta aberta. Tá vendo? Veja como é o padrão ético no Brasil. Se você não tranca o seu carro e alguém rouba ele, o que você fala? Ah, mas também, né? Quando furtaram a minha moto lá na frente da faculdade, a gente tinha uma trava de roda, né? Que a gente colocava no freio a disco, que dificultaria pelo menos, né? O cidadão levar ali. Só que o quê? A gente vai adquirindo a confiança. Deixei 1 mês, 2 meses, 3 meses, ninguém mexeu. Show de bola. Daqui a pouco eu não queria gastar nem 30 segundos mais para colocar a trava lá. A trava estava no maneiro da moto. Aí não queria 30 segundos pular na roda. O que aconteceu? Levaram. Só que o padrão ético médio da sociedade é tamanho que a gente nem fica irado com o cara que levou. Aí a gente fica irado comigo, que vacilei, que não coloquei a trava lá para impedir, eu não coloquei no estacionamento e tal. Depois eu aprendi a colocar no estacionamento, no caixa da larga, etc. Mas veja, o padrão médio esperado na sociedade brasileira é esse: azar de quem não colocou alguém para cobrar lá. Eu vou pegar o que eu quiser, pego 10 Nutella, registro uma, e azar de quem não registrou. Só que aí, quando eu estou passando no caixa lá, as 10 Nutella na sacola, eu vejo uma câmera ali, ó. Opa! O que eu vou fazer agora? Vou registrar as notas. Espera aí. Não foi o engano. Nossa, não passou as outras 9? Rapaz! Então veja, o padrão médio da sociedade é: se ninguém estivesse vendo, azar. Mas como tinha uma câmera, agora eu vou ser ético. Vou registrar mesmo que não tenha ninguém aqui para cobrar. E vou pagar a quantidade daqui. Veja, a gente vê nos filmes aí de época, né, como era antigamente em alguns estabelecimentos comerciais. Você ia lá, pedia o que você queria, não precisava chegar no final alguém para cobrar. Você deixava o dinheiro em cima da mesa e saía, porque você sabia a sua conta. Só que hoje o cara vem e traz a conta para a gente olha, se ele até colocou os 10% que a gente acha que nem isso a gente tem que pagar. Por quê? A moral é diferente da ética. Aqui eu defini a ética, tá bom? A ética é o valor médio. Só que a moral é o quê? O cara, mesmo com câmera ou sem câmera, ele vai registrar as 10 Nutella. Isso é moral. Moral é isso. É o valor daquilo que é certo, não o valor daquilo que é mediamente aceitável na sociedade, mas o valor daquilo que é certo. E a moral, por mais que a sociedade se deteriore, por mais que os padrões da sociedade se elevem ou decaiam, a moral permanece a mesma. Então entendemos aquilo que
que é moral e ética. A moral é mais forte, certo? Mas de onde vem a moral? De onde vem o padrão moral? Com quem é que nós aprendemos aquilo que é certo e o que é errado? Vamos voltar para a sociedade lá que está escondida lá, os indígenas. Se você for lá, a não ser que eles já estejam tão entregues à idolatria a ponto de sacrificar seres humanos para os deuses, você vai ver que para eles é errado matar outra pessoa. Mas de onde eles tiraram isso? Se não tem um código penal lá, se não tem uma constituição dizendo que a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental. Quando a gente entra na faculdade de Direito, os primeiros estudos, né, as matérias propedêuticas, as matérias fundamentais lá, são questionamentos assim, filosóficos, meio abstratos, né, mas que são extremamente importantes para a gente chegar a uma definição daquilo que é justo. E existem algumas correntes dentro do direito que discutem isso. O que é o direito? O direito vem da lei, que é escrita, ou o direito vem antes da lei? Porque se o direito é a lei escrita, então antes da lei escrita não tinha lei. Ou seja, a moral, ela precede as obrigações, porque a lei escrita, ela é a obrigação. Só que o direito não é simplesmente a obrigação. O direito vem antes da obrigação. E aqui eu trago agora para a gente entender no contexto religioso, no contexto da fé cristã, para ficar mais fácil. Usos e costumes, por exemplo. Usos e costumes são obrigações que são acordadas entre os homens. Mas qual é a fonte dos usos e costumes? É a modéstia, por exemplo, que é um valor moral que vem antes dos usos e costumes serem estabelecidos. Então, veja bem, uma pessoa ela pode observar os usos e costumes sem atender à modéstia. Por quê? Porque ela está olhando simplesmente para a lei. E é o que acontece no mais das vezes. Será que eu posso fazer isso? Porque a gente reduz tudo à lei. A gente reduz tudo aos mandamentos, às obrigações. Que a gente acha que o padrão está nisso, que a efetividade está nisso. Então a gente fala, isso pode, isso não pode. Pode comer isso não pode comer. Pode ir lá, aqui não pode. Pode falar isso não pode. Pode pensar isso não pode. Pode ler isso, pode assistir isso, aquilo não pode. E a gente reduz as obrigações a essa lei. Só que a intenção nunca foi as obrigações da lei. Porque antes disso tem algo que vem de Deus para a humanidade, que precede a tudo isso. Por quê? Quando Deus cria o homem, Ele diz o quê? Façamos o homem a nossa... Quer dizer que Deus ele é preto, ele é gordo, ou ele é magro, ou ele é branco? Não. Qual é a imagem e semelhança que nós herdamos de Deus? A moral, o espírito. Por quê? Deus podia montar o boneco humano e dizer, haja vida, como Ele fez com os animais. Mas o que Ele faz? Quando Deus sopra naquele bonequinho, Ele está introduzindo nele a própria essência de Deus. E aí criou-se o Adão e a Eva, que tinham a plenitude da imagem e semelhança de Deus. Só que o que acontece? Quem estava na aula do ano passado, você vai lembrar desse exemplo, não é? A queda. E quando eles caem, essa semelhança que eles herdaram da essência de Deus passa a se deformar.
Mas não é porque algo foi deformado que perdeu 100% da sua essência. E é o conceito estudado chamado de graça comum. Por quê? Precisa ser crente para ser uma pessoa moral? Precisa ser crente para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom cidadão, um bom profissional, um bom político, uma pessoa honesta? Precisa ser crente para isso? E de onde vem isso? A essência de Deus que foi colocada em Adão, ela foi passada para toda a humanidade. Da mesma forma que o pecado passou de Adão para toda a humanidade, antes do pecado tinha a essência de Deus. E apesar de o pecado deformar a essência de Deus, ele não anula, porque maior é a essência do poder de Deus do que o poder do pecado. Então, não necessariamente precisa ser cristão para ser moral, ou para ser ético no mínimo. Mas tudo isso se fundamenta não de uma lei escrita, mas se fundamenta de algo que foi colocado em nós. E aqui no versículo 14 e 15 é o que Paulo está dizendo. Porque quando os gentios, quem são gentios? Os que não receberam a mensagem da lei, a revelação de Deus para Moisés no Sinai, que não tem lei, fazem naturalmente. O que é o naturalmente? É fazer conforme a sua própria essência. A lei, as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então o que Paulo está dizendo aqui mais ou menos é isso. O cidadão vai passar lá naquela venda lá e não tem ninguém olhando, mas dentro dele tem a consciência, ilustrado nos desenhos animados como o anjinho e o diabinho, né? Aquilo ali não é o anjo e o diabo que fica, porque tudo a gente fala, né? Não, mas foi o diabo que falou aqui nessa lei, mata, isso, aquilo. Eu tenho certeza que o Caim, né, podia ter respondido ali, ó, foi é lorota que o diabinho ficou ali, mas não, é a consciência. Então o que Paulo está dizendo aqui é isso, nesses versículos. A lei não está gravada em tábuas ou em letras ou nas leis sociais, mas está gravada na consciência humana, porque foi para isso que Deus deu a consciência, um tribunal interno no qual você mesmo, sem o conhecimento da lei, você sabe o que é certo e errado. É claro, a lei impõe isso, ela traz, e aí no direito é o chamado positivismo, porque pega aquilo que era do natural, do justnaturalismo, e traz para o positivo, porque explicita para nós, impõe para nós, porque para o bem comum não dá para se basear simplesmente no padrão médio da sociedade, e aí precisa de algo positivado, que é a lei escrita. Só que Paulo está dizendo aqui que aqueles que são gentios e não têm a lei revelada de Deus, para si mesmo a sua consciência é a lei. E a partir da sua consciência, se ele não tiver conhecimento da lei de Deus, naquele dia ele vai ser julgado. Porque aí Deus vai lembrar. A gente esquece, né? Mas aí Deus vai falar, lembra aquele dia que você passou lá? E comprou tudo lá e só registrou um? Eu estava lá vendo. Então, você pecou, a sua consciência te alertou e você ignorou ela. É isso que Paulo está dizendo. A consciência, a lei que é gravada na consciência, ela serve como acusação ou como defesa diante de Deus. Então, ele está dizendo aqui desse aspecto, né, da lei gravada na consciência. Nesse ponto, alguma dúvida? Para que a gente possa ir para o próximo texto aqui. Bom, então é importante ressaltar aqui também quanto à consciência, que quando ele diz quer acusando, quer defendendo, não quer dizer, Paulo não está dizendo aqui que simplesmente uma consciência tranquila
é o suficiente para ser salvo, tá bom? Porque se a gente ler aqui isoladamente, a gente pode chegar à conclusão de que simplesmente se o cara for um bom cidadão, tiver a consciência tranquila, ele pode ser salvo. Não é isso que Paulo está dizendo, tá bom? Ele está dizendo, utilizando isso como um exemplo, né, que isso seria uma heresia, dizer que pelas próprias obras, né, o homem pode ser salvo. Isso está fora de questão. Mas ele está dizendo que a consciência do homem, ela deve apontar para algo maior. Então a essência que Deus colocou em nós não foi para que nós fôssemos suficientes em nós mesmos para ser salvos, mas para que isso nos encaminhe a Deus, porque Ele é a fonte de todo bem, Ele é a fonte de toda moral. Então, se aquilo que Ele soprou em nós não nos conduzir a Ele, nós vamos consequentemente para o pecado. É disso que Paulo está tratando aqui, ainda falando sobre rejeição, né, retribuição dos gentios a Deus. Então, os judeus, eles tinham essa vanglória por causa da lei, mas os gentios também tinham essa lei revelada no seu entendimento. Agora vamos ler o versículo 28 e 29 ainda do capítulo 2, porque aí a coisa vira, né? Como eu disse, Paulo sabia que tinha judeus e gentios, então uma hora ele bate um, uma hora ele bate no outro, né? Ora ele fala para os gentios, ora ele fala para os judeus. Então, capítulo 2, versículo 28 e 29, eu acho que a gente consegue chegar pelo menos até o capítulo 3, e aí a gente para por conta do horário. Porque não é judeu quem o é apenas, exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Bom, então, depois que Paulo explica a lei gravada na consciência, ele vai para os judeus. Porque, como eu disse aqui, o que os judeus pensavam? Eu sou o escolhido. Eu sou a nação que Deus escolheu para revelar a lei. Então, veja bem, enquanto os judeus estão apontando para os gentios dizendo, não, mas eles que precisam da salvação. Veja, interessante isso. Quando Jesus vem e ele começa a pregar o Evangelho, qual é a reação natural dos fariseus, por exemplo, que eram a maior classe religiosa dentro dos judeus? Qual é a reação deles quando Jesus vem dizendo que eles precisam de salvação? A gente é descendência de Abraão, a gente não precisa ser salvo. A gente tem lei, a gente tem Moisés, os profetas. Ou seja, um orgulho. Essa era a reação dos judeus quando dizem que eles precisam de salvação. Não, nós não estamos em decaimento espiritual, que é o que Jesus vai dizer para eles. Lembra quando Jesus começa a dizer lá para o Nicodemos? Então, Nicodemos, precisa não nascer na família de Abraão, mas precisa nascer de novo. Lembra dos efeitos do pecado? Né? Que eles não mudam a nossa natureza. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Lembra disso? Que nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. É a nossa natureza. Assim como nós somos brasileiros e vamos morrer brasileiro. É naturalidade, é aquilo que a gente é. Então não dá para você mudar a sua naturalidade a não ser que você morra e nasça de novo. É o que Jesus está falando e causa espanto para os fariseus. Vocês precisam morrer e nascer de novo, porque João Batista já vinha preparando o caminho, precisa descer as águas do batismo e se arrepender. Aí os judeus, mas se arrepender do quê? Nós somos a descendência de Abraão, nós observamos a lei. Só que o Evangelho não é pautado na lei. A lei é aquilo que aponta para o Evangelho, mas o Evangelho é aquilo que é a essência de Deus. Então, os judeus têm essa vanglória, né? Então aí Paulo vai dizer, você que tem sobrenome judeu, repousa na lei, se gloria de Deus, confia que é guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Aí ele diz no verso 21,
Tu que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas o que não se deve furtar, furtas? Né? Te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. E aí ele vai falar da circuncisão, porque aí eles dizem, não, nós somos o povo marcado pela circuncisão, versículo 25. E aí ele começa a dizer, porque a circuncisão é proveitosa se tu guardar a lei. Mas, se você não guardar a lei, não adianta se circuncidar. Porque a circuncisão é uma marca externa. A observância da lei é algo interno. É algo que vem da essência que Deus colocou em nós. Então, Paulo começa aqui a desconstruir essa ideia. Porque a circuncisão, ela, como no capítulo 4 ele vai exemplificar, ela é posterior à obediência de Abraão. Primeiro Deus chama Abraão. Depois Deus, só quando mais à frente é que Deus vai ordenar que Abraão se circuncide. Então, a circuncisão, ela nada mais é do que uma resposta a uma atitude interior que você já tem. Então, quando Cristo vem, a circuncisão é abolida, porque a circuncisão passa a ser no coração. Como ele diz, não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão que é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui para os judeus, né? Que se baseavam nisso pode, isso não pode, que aí eles criaram, né, com base na Torá, 613 códigos de conduta, né? Entre eles os 10 mandamentos e tantos outros cerimoniais, civis e religiosos, né, morais. Mas ele está dizendo, não é simplesmente isso. Se você não entender a essência, aquilo que precede a lei, que é a fé relacional, a fé salvífica, a fé santificadora, nada adianta você praticar. Porque tem gente que vai praticar a vida inteira a lei e não tem a fé salvífica. Ah, mas eu fui a vida inteira na igreja, usei saia até o pé, não cortei o cabelo, fiz a minha barba, né? Porque algumas igrejas a barba não pode. Então, só o Rafa aí precisa não. Então você percebe como algumas coisas na lei nem sentido fazem, mas o que? As pessoas colocam tanta ênfase na lei, mas quando na verdade a ênfase tem que estar na circuncisão que é interior. Mas o que? Nós temos o costume de ensinar a regra, né? Pode ou não pode? Faz isso, não faz aquilo. E aí cria-se uma geração dependente. Por quê? É igual filho, né? Tem regra e ninguém está obedecendo. O filho tem a regra. E aí, quando surge uma situação diferente, ele não sabe qual que é o fundamento da regra. E aí o que acontece? O filho volta para o pai. Mas pai, isso aqui eu posso fazer? Mas isso aqui eu não posso? Por quê? Porque se nós soubéssemos antes o fundamento, de onde vem a lei, e aí se aplica tudo, a usos e costumes, a prática do pecado ou não, porque tudo provém da mesma coisa, da essência que Deus coloca no ser humano. Porque a palavra, irmãos, ela é revelação de Deus, mas não é um conjunto de regras. O Evangelho não é um conjunto de regras. Pode, não pode, faz, não faz. Porque era isso que os fariseus pregavam tanto, e Jesus vai combater na mensagem do Evangelho. Dizendo, vocês falam tantas coisas, colocam a tradição de vocês acima da lei de Deus. Porque a lei de Deus não é simplesmente aquilo que ele escreveu nas tábuas para Moisés, mas é aquilo que desde antes ele já revelava no relacionamento com Deus. Então, de nada adianta a gente observar a circuncisão exterior, observar tudo aquilo que é regra, tudo aquilo que é mandamento, para colocar em evidência, para colocar na mostra, né? Porque era isso que os fariseus faziam. Eles observavam exteriormente, só que eles ignoravam o fator interno. Por quê? Eles entendiam que o quê? Só é pecado aquilo que dá para apurar. Só que aí eles ignoravam o 9º mandamento. Qual é? Não cobiçarás. Porque todos os outros mandamentos eles são objetivos, sim.
Matar, você pode apurar. Você faz lá uma investigação na polícia civil, chamam lá os agentes investigadores, eles vão saber, eles sabem de onde veio o tiro, de onde veio a facada, se foi acidente, se caiu na escada, ou se foi um ferimento intencional para lesionar. Então, são coisas apuráveis, certo? O furto dá para saber quem foi, etc. O falar mal dá para saber quem foi. Só que a cobiça ela é interna. Quem vai saber se você cobiçou ou não? Então, os judeus e os fariseus, eles praticavam aquilo que era observável e ignoravam aquilo que era interno. E aí Deus vai falando, Jesus veio na contramão dizendo, vocês precisam consertar primeiro o que está dentro, porque o que está dentro produz a lei, o que está dentro, a circuncisão interna, produz o resultado externo, e não o contrário. Não é a observância da lei que produz mudança interna. Você pode praticar a lei a vida inteira, mas se você não for transformado, não nascer de novo, de nada adianta. Então, ele encerra aqui esse bloco no capítulo 2, e aí ele entra no capítulo 3, colocando judeus e gentios numa bola só, num maço só. Porque antes ele expôs a razão, e aqui ele põe a consequência. Então ele fala, olha, o gentio não tem desculpa diante de Deus, porque Deus revelou sim para eles através da revelação natural. Então eles rejeitaram a Deus e Deus os entregou às suas paixões. Gentios são indesculpáveis. Aí os judeus achavam que eram desculpáveis porque eles observavam a lei. Paulo desconstrói esse argumento também. Não, vocês também não são desculpáveis, porque vocês observam a lei exterior e a lei interior, vocês vão entender. Então, indesculpáveis. Então, está vendo como ele coloca judeus e gentios no mesmo quadro? Para quê? Para colocar toda a humanidade, porque a separação que eles faziam da humanidade era essa: judeu e gentil. Nós e eles. Eles, igual muito crente faz hoje, né? Não, mas ele, nossa, ele nem crente é. Né? Então a gente faz essa divisão ainda. Eu sou crente, eu sou bom. E o resto já está no nome, né? É o resto. Então, Paulo pega todo mundo e coloca todo mundo no mesmo barco. E aqui no capítulo 3, ele vai colocar todo mundo debaixo da mesma coisa, que é o pecado. Verso 20 e 23 do capítulo 3. Ele diz assim, 20: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Verso 23: Porque os gentios pecaram, ou porque os judeus pecaram? Não, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que isso aqui é importante nós entendermos? E aí eu volto lá para o início deste bloco. A tática evangelística de Paulo. Antes de dar a solução, Paulo dá o problema. Então veja, a ideia de discurso, de uma defesa, de uma ideia é muito clara aqui. Que Paulo é intencional, ele sabia o efeito que sabia causar no leitor. Por quê? Quando você pega um livro, por exemplo, ou você assiste um filme, parece que pelo menos no começo, até 70% do filme, você não entendeu nada. Ou melhor, você acha que está entendendo. Só que aí chega o autor do filme, do livro, ele faz um plot twist, né? Chega lá no final, ele muda a emoção. Na verdade, esse personagem aqui não era bem isso. Ele era outra coisa, e aí ele revela o final que ele pretendia desde o começo. E aí as coisas fazem sentido. O que Paulo está fazendo aqui é a mesma coisa. Ele está elucidando algumas coisas, fala, olha, os judeus, vocês não estão com essa moral toda não. Os gentios de fato são indesculpáveis, mas vocês também. Então, a tática evangelística de Paulo aqui, eu acho que ele usava isso quando ele pregava, por isso que ele era tão bom pregador e plantador da igreja, era isso. Eu acho que ele chegava na cidade e falava, vocês todos, a coisa está feia para vocês. Há um juízo de Deus vindo sobre vocês.
E é isso que a gente estudou, né, na doutrina da salvação. Todos pecaram, todos caíram em Adão. Não tem glória de Deus para vocês, não tem jeito de se relacionar com Deus. Porque quem está destituído da glória está debaixo da ira de Deus. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz que nós éramos inimigos de Deus. Porque o nosso pecado afronta diretamente a santidade de Deus. E o que Deus faz contra o pecado? A sua justiça. Deus, ele é justo. Ele derrama o cálice da ira sobre todo o pecado. E aí estamos nós lá no pecado sem Cristo. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo enfatiza isso no encerramento desse primeiro bloco, para deixar claro para todos. Fala, olha, se não for a graça de Deus, porque hoje a gente prega muitas vezes até parece uma apelação, né? Tanto é que a gente chama de apelo, né? Que a gente faz no final do culto, né? da mensagem. Porque a gente quer convidar as pessoas a Cristo com um discurso errado. Porque a maior parte dos discursos, ou daquilo que convence de fato hoje, é: Jesus vai fazer diferente na sua vida. Ele vai pegar essa sua vida de tribulação dentro de casa, esse marido seu, essa frustração sua, essa doença, essa pobreza, e vai transformar tudo em alegria. E aí a pessoa levanta rapidinho para aceitar Jesus. Por quê? Nós oferecemos como um combo, né? Aceita Jesus e vai mudar tudo. Aceita Jesus e vai melhorar tudo. Aí a pessoa vem, aceita a fé de bom grado, começa na igreja e vai e vem. Eu falo isso geralmente quando a gente faz algum estudo pré-evangelismo, porque isso é fundamental a gente entender. Porque uma pessoa que ela vem movida por isso, ela até vem, irmão, vem aí, enche a igreja mesmo. Por isso que tantas igrejas estão assim hoje. Por quê? Porque lá o evangelho é o evangelho que a gente viu que não é o que Paulo pregou, é o evangelho focado no milagre, é o evangelho focado no prodígio, é o evangelho focado na riqueza. Aí a pessoa até vem por causa disso. Eu não estou dizendo que isso não é válido, porque Deus, ele é soberano. Se Deus ele quiser resgatar alguém por meio de uma fragilidade que tem na vida da pessoa, ele vai fazer. Só que não é isso que deve sustentar, porque quando a pessoa vem somente com intenção nisso, alguma hora ela vai se frustrar. E é o que acontece hoje. A pessoa passa anos dentro da igreja achando que Deus vai salvar o marido, que Deus vai mudar o casamento, que Deus vai encher o seu dinheiro, o seu bolso de dinheiro, que Deus vai fazer você ascender na sociedade. Daqui a pouco você vai estar lá com os ricaços, que a maioria das promessas hoje são focadas nisso. Aí a pessoa vem focada nisso, só que chega uma hora que esse foco nessa promessa, porque a promessa ela não nos mantém na presença de Deus. É claro, a promessa é animadora, a gente persevera naquilo, só que o evangelho não é sobre isso. E se nós não viermos a Cristo pela salvação que Ele nos oferece, nada vai nos segurar na presença dEle. Porque aí a frustração vai vir. E aí a gente volta para o começo. E esses dias eu tenho refletido muito sobre isso. Sobre o começo, aquilo que nos motiva a tomar uma decisão. Por exemplo, eu comecei a fazer uma faculdade. Aconteceram alguns momentos difíceis de lá para cá. Só que toda vez que aconteceu esse momento difícil, e na hora de pensar isso, porque quando acontece um acidente, um roubo e tal, a gente... Só que aí o que aconteceu, eu lembro o motivo pelo qual eu comecei. Um casamento, a mesma coisa. O casamento, ele passa por momentos difíceis, sim ou não? Só que quando chega um momento difícil, a gente olha para o outro e a gente lembra o porquê a gente começou. Por que a gente escolheu aquela pessoa para se relacionar para toda a vida? E aí quando a gente volta a esse momento, se isso foi de fato uma escolha sincera que você fez, você fala, não vale a pena. Porque eu escolhi a Ariadne por causa disso, daquilo de qualidade que ela tinha. Ela me escolheu por causa disso, da qualidade que eu tinha. E não simplesmente por um alvoroço, porque se for por um alvoroço, na hora do aperto, desfaz o casamento. Na hora que vem o problema, larga o propósito. E com o evangelho
Evangelho não é diferente. Se nós virmos ao Evangelho pelas coisas que eventualmente podem ser oferecidas, a hora que essas coisas não forem mais oferecidas, a gente vai se lembrar por que a gente veio. E se a gente veio simplesmente por aquilo que era ofertado, a gente desiste. Mas se a gente vira o Evangelho por causa da salvação que Jesus nos entrega, a gente permanece. Porque a salvação, ela nos mantém. As coisas que eventualmente, não estou dizendo que não vem sim, irmãos. Deus muda a história, Deus mudou a minha vida. Só que não é por isso que eu permaneço. É porque eu sei que a vida miserável que levava no pecado, pela rejeição de Deus, é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Então, a estratégia de Paulo até aqui é essa: mostrar a destituição da glória de Deus, para que todos eles entendam a necessidade de ser salvos. E é isso que nós precisamos ter em mente, que nós precisamos dessa salvação. Então ele encerra aqui com esse choque de realidade, para se alguém ainda não tinha entendido, ele faz isso de forma explícita. Todos pecaram, ninguém realmente merece que Deus o apanhe pela mão e conduza à eternidade. Então esse é o ponto de partida da pregação do Evangelho de Paulo. O escândalo que é a graça, que ninguém merece, ninguém é digno, mas Deus escolheu salvar. E esse é o ponto de partida. Então nós vamos encerrar aqui nesse ponto, que é um excelente ponto de partida para entendermos todo o restante da epístola.